Recording is on. E aí, gente, o que é Esvelha? Não? Ninguém vai começar a falar sobre o que é Esvelha? Eu acredito que a senhora não foi esvelha, professora. Não fui? Não, você entrou na aula 3 minutos atrasada, isso não é É esvelha. verdade, eu não sou esvelha. Cara, se tem uma coisa que eu não sou nessa vida é esvelha. Eis uma verdade. Mas eu também não sou uma senhora, não me chame de senhora. Ah, é? Como que eu devo chamar você, então? A senhora não, você, uai. Sou tão velha tá bom. assim. Bom, gente, esse conto eu sei. Vocês ainda têm energia depois de toda a conversa que vocês tiveram no WhatsApp? Eu nem acompanhei tudo para não ter spoiler. Depois do que a Stephanie falou, eu li mais 2 vezes e fiz meu comentário, porque eu li muito mais crítico depois daquilo, meu Deus. Cheguei à conclusão que esvelha... Foi a Esther, não foi eu, não. Esther? Eita. Bom. Eu tô confundindo, porque alguém me mandou dela no privado e eu tô confundindo as pessoas, então. Não foi a Helena? Eu vi que a Helena estava... A Helena nem tá lá. Não sei, então o nome tá salvo errado. Eu acho que foi a Helena. Bom, gente, tudo bem, não importa. Mas não, eu quase falei para vocês não ficarem trocando impressões antes de escrever o documentário, antes de escrever o comentário, para ter uma reação mais espontânea aí. Mas enfim, é um conto realmente... Bom, para começar, é um conto, né? Vocês acham? O que vocês acham? Não. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Não que essa conversa de gênero seja importante, né? Não sei se eu já falei isso, eu acho sempre muito... Se a gente tenta, né, definir, engessar, né, qual é o gênero de um texto, a gente acaba tirando muito da riqueza que o texto vai ter. Por outro lado, eu acho que é sempre interessante a discussão, né? Então, embora, enfim, sem tentar definir, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, queria ouvir de vocês. Vocês acham que é um conto? E por quê? O Henry começou a falar, eu acho, né? Falou não. Gente? Estão me ouvindo? Bom, agora eu tô sempre com medo de estar travando. Eu, sinceramente, eu não consegui realmente definir um gênero. Eu coloquei até no meu texto que era um conto, mas eu acho que foi mais uma coisa formal mesmo. Não tem problema. De fato... A primeira coisa, assim, é um conto que está num livro de contos, né? Então, a gente pode chamar de conto por pela isso. formalidade, né? Mas por que você acha que não é um conto? Eu acho que é, só isso. Apenas é. Eu não consegui definir realmente. Eu acho que é. Eu acho que a impressão que a Clarice quis passar com o que ela escreveu é uma coisa assim, eu coloquei no meu texto que é o agora, entendeu? Então, assim, é a noção que a gente tem da realidade que está acontecendo naquele momento. Eu falei que é a coisificação do tempo presente. Foi esse termo que eu usei no meu texto. Então, sim, eu acho que o conto, ele é o que você está lendo ali, mas, assim, eu não sei se ela pensou nessa formalidade de, isso aqui tem que ter uma estrutura de um conto, né? Eu acho que não foi essa a intenção dela no texto, pelo menos não passou para mim essa intenção. Eu acho que ela quis mesmo definir de uma forma assim, não definir, mas assim, representar, como se fosse literalmente coisificar o tempo. Foi essa a impressão que eu tive. Mas o que você falou tem muita coisa aí no meio que dá para a gente desdobrar. A primeira, bom, indo de trás para frente. Não, vamos falar uma coisa que me intrigou no seu comentário, Daniel. Deixa eu só, Daniel, só ver se eu estou falando da mesma pessoa, né? Que essa coisa que você falou é o agora, né? Esvelha é o agora, é o que está acontecendo agora, reto, né? Assim, esse recorte. Mas o que é o agora? Né? Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa foi o que você terminou agora falando,
que foi essa... Peraí, qual foi a última coisa que você falou agora? Entrei nessa coisa do agora e minha cabeça foi para um outro lugar. Você terminou o comentário falando... Coisificação do tempo, acho que é isso. A coisificação, isso, a coisificação, justamente, essa ideia da coisificação. Na turma anterior, alguém falou que no conto ela fazia uma coisificação da coisa, que eu achei super, super interessante essa proposição, mas eu acho que as pessoas ficaram meio assim, mas a coisificação do tempo. Então eu queria que você, né, e todo mundo, e começar, já que você começou falando, Daniel, aí eu proponho a pergunta para você e para a gente abrir o debate. Essas duas coisas, o que é o agora, né, que talvez seja uma maneira de a gente pensar também o que é o tempo, e o que é coisificação. O que você quer dizer com coisificação? Estou perguntando isso antes de você começar a falar, porque eu acho que os comentários se alternaram muito entre pensar a coisificação de algo e a humanização do relógio, né? Então, essa discussão sobre humanização e coisificação, eu acho que é um bom ponto de partida. Então, me fala, o que é o agora e o que é coisificar alguma coisa? Bom, é uma pergunta um pouco difícil, assim, de responder. Na verdade, seria a resposta certa. eu acho que não tem mesmo uma resposta, mas eu penso, talvez, na coisificação no sentido de materializar algo, entendeu? Porque o tempo, ele não é... O tempo e o espaço, né, eles não são materiais, a gente não consegue ver, não consegue, às vezes, não sei se consegue, talvez sentir, talvez, não sei. Mas, assim, a gente o tempo não é material, a gente não consegue tocar nele, por exemplo, assim, né? Então, eu acho que o sentido da coisificação, né, dela representar ali, de ter a representação do relógio, né? Eu acho que eu tinha colocado até que numa tradução livre do italiano, eu acho que quer dizer literalmente despertador, eu não sei. Não sei se essa tradução está certa. É engraçado porque ela fala, na outra turma aconteceu a mesma coisa, mas a própria Clarice, ela diz, na hora que ela fala do relógio, que ela fala Marques velha, que quer dizer acorda, desperta. Né? Então, tá exatamente. Então, aí, o que eu pensei quando ela falou isso, né? Aí já entrando numa questão de uma viagem um pouco maior, assim. Quando a gente está numa dimensão de sonho, a gente não tem noção de tempo e espaço. A gente perde completamente a noção de tempo e espaço quando a gente está sonhando. Você, sei lá, de repente num sonho você está num lugar e na mesma hora você já está em outro lugar e não tem essa coisa, não tem essa prisão, né? E eu acho que o despertar é isso, assim, o Svega está despertando a gente pro agora, pro real, entendeu? Talvez pra gente, não sei, no sentido de viver o real, você tá ali no agora, e o agora, respondendo a sua outra pergunta, né, eu acho que o agora eu entendo como o tempo presente, assim, a vida, entendeu? É o que tá se passando agora, é as palavras que eu tô proferindo nesse momento para você. E ele também não é material, então... foi, pelo menos a impressão que eu tive foi essa. É uma viagem muito louca, assim, eu escrevi isso aí, eu já tava querendo desligar o Svega, sabe? Já tava querendo assim, ô Svega, amanhã você me acorda, né? Deixa eu dormir um pouquinho. Mas assim, foi super prazeroso, sabe? Assim, eu amei fazer o trabalho. Alguém quer comentar? Tá, diga. Teve uma frase que eu até marquei, que para mim foi assim, meio que, como é que fala, que esclareceu meio mundo para mim do conto, que foi assim, acho que isso aqui representa o meu entendimento, que foi a parte que ela fala assim, falando sobre a máquina de escrever e o escritor. O perigo dela passar a não ser mais velha é quando se mistura um pouco com os sentimentos que a pessoa que está escrevendo tem. Para mim foi tipo... Quando a pessoa está escrevendo ali seriamente, consciente, racional, ela é esvegla, porque ela tem noção do tempo de tudo que ela está fazendo ali, ela está sendo focada, racional, ela tem noção do tempo e tudo que está acontecendo, um pouquinho no tempo. Mas quando ela mistura um pouco com os sentimentos, ela perde a noção do real ali, cai no mundo menos racional. Então ela perde que é esvegla, ela joga esvegla de lado e assim, não tô nem aí pro tempo, eu vou viajar aqui na minha escrita, no que eu tô fazendo aqui, tô nem aí pro Sveglia. Então ela deixa de ser um pouco de Sveglia, que é aí que vem
minha concepção de que o Sveglia é um deus, sei lá, do tempo, que tá ali sempre te marretando e falando, faz isso, faz aquilo, que foi como eu comentei no início da aula, que você não foi Sveglia porque você chegou 3 minutos atrasada. Então, Sveglia, você não foi Sveglia. Quem chegou aqui 8h50 no ponto foi Sveglia, porque estava seguindo regras e leis e tudo. Quem não segue regras, leis e tudo, não é Sveglia. Já vou deixar você falar, Fabiane. Eu queria só chamar atenção para uma coisa em comum que vocês falaram, né? A palavra real, né? O Daniel falou, agora é o real. A primeira coisa que ele falou, para definir o agora, ele usa a palavra real. Você falou agora, Henrique, quando a pessoa está usando a máquina de escrever de uma maneira racional, aí, não foi exatamente o que você falou, mas um pouco assim, né, objetiva, né, está sendo velha, mas se os sentimentos, né, penetram no que ela está escrevendo, ela perde a noção do real. Você falou, você usou o real também. E aí eu acho interessante que vocês dois usaram a palavra mais difícil, uma das 5 palavras mais difíceis de definir, né, possíveis assim, da nossa linguagem, para tentar definir alguma coisa, que é a noção de real, né? Afinal de contas, o que é o real? Né? Eu sei que vocês usaram no sentido da coisa que está acontecendo imediatamente, mas a gente entra, né, se a gente for pensar cada palavra que a gente está usando para tentar uma definição mais ou menos estável, né, amarradinha, objetiva, mas de alguma coisa, a gente acaba desdobrando tudo e acaba não conseguindo entender. Né? Claro que, né, eu estou aqui propondo uma viagem, aí, uma discussão enfim, da dimensão da filosofia mesmo, mas é um pouco isso que a Cleice está fazendo, né? Tentando fazer a gente se deslocar, partir de uma coisa absolutamente banal, né, que a gente tem, né, todo mundo tem agora, então a gente tem no celular, na coisa do relógio, mas enfim, de um objeto absolutamente cotidiano e estranhando, né, esse objeto. Né? E acho interessante que os dois tentaram definir uma coisa pelo real, né? E o que é, né, o real? O real é aquilo, outra coisa, uma outra diferenciação que o Daniel fez interessante, né? Ele falou, o tempo, né? O tempo, de alguma maneira, ele diferenciou o tempo do real, porque o tempo é essa coisa que a gente pode, ele falou, a gente não pode ver, talvez a gente possa sentir, né? E essa coisa, então, da mesma maneira, vocês contrapuseram, né, vocês dois, o real ao sentimento, né, à emoção, ao sentir, aos sentidos também, né, aos sentidos na dimensão menos objetiva da coisa. E aí, né, fica um pouco essa pergunta, mas os sentimentos não são reais? Né, e eu acho que essa é uma discussão que tem a ver com esse conto. Fabiane, você queria falar? Oi, boa noite. O Henrique até mencionou aí, eu tive uma percepção do conto, assim, do Sveglia. Você perguntou aí qual é uma coisa coisificada ou mais humanizada. Aí eu fiquei, assim, mais do lado do humanizado, mas para mim foi mais uma coisa, não sei se concordam, mas uma coisa mais divina. Eu até coloquei no meu comentário também, algo meio além, assim, do humano. E o Henrique mencionou, assim, como se fosse um deus do tempo, não sei. Algo como se fosse um deus mesmo. Uhum. Interessante essa ideia de além do humano, que também, né, eu acho que serve como o que não é real, né, para o humano, que está além do humano, né, acaba sendo também, a gente vai para esses lugares do que a gente não consegue alcançar, né, ou do que o humano não consegue alcançar. E, Fabiane, eu queria só comentar uma coisa, já que você falou, de uma coisa super interessante que eu não tinha parado para pensar, e acho que você foi a única, você foi a única que chamou a atenção disso, o fato de ter muito ponto final, né, a questão da pontuação do conto, né, e você falou, será que isso tem a ver com a coisa do relógio, né, uma coisa meio tic-tac, né, muito rítmica, muito sincopada, né, e eu achei interessante, enfim, não sei o que dizer disso, mas achei interessante, também só queria levantar aí essa coisa para se alguém quiser comentar sobre isso. Esther. Primeiro, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou.
no meu comentário eu até falei que para mim tudo o que ficou e o que ela deixou pra gente é a dúvida. Para mim o que regiu ali tudo para Clarice foi a dúvida, porque ela começa já o conto me bugando todo, que ela fala que vai falar do relógio, logo depois ela fala não vai ser sobre relógio. Aí eu falei, então tá, o que vai ser? Logo depois ela passa pro tempo. E depois ela para de falar sobre o tempo. E depois, quando você vê no meio do conto, ela começa a fazer a mistura de tudo, tanto do relógio quanto do tempo, e você fica assim, meu Deus do céu. Pra mim, o que ficou mesmo foi essa questão de que é a dúvida do que é, o que não, a questão do real, né? Eu acho que não falaria real. É realmente essa questão de o que é, o que não é, seja, porque, por exemplo, tem no meio do conto, ela começa a contar a história de um cara lá, que ele pisou na macumba e tal, aleatoriamente, como se nada tipo, já tivesse fazendo sentido, né? Não. E ela começa a contar a história do cara que pisou na macumba. E ali a gente vê de novo uma questão que é o que me chamou a atenção quando ela pôs ali, é que como que ali foi uma questão de tempo. O tempo que ele parou, que ele teve que dormir para poder esperar uma cirurgia, para amputar o pé. O que pode ocorrer durante esse tempo? Aí a gente pode dizer, será que aquilo foi de verdade? Será que é verdade ou não? Ela mesma deixa claro, será que o que aconteceu com ele é verdade ou não? É sim ou não? Deixo a dúvida para vocês. Então acho que é esse negócio de que ela não quer deixar nada pronto para você. O que você acha? Se você tem, tipo, vamos colocar o leitor e sua vida e seus tipos, seus pensamentos é que define se ele acha que aquilo ali é real ou não é real, e se ele se ele vai definir algo como sendo aquilo, ou se ele vai deixar realmente simplesmente do jeito que tá. Para mim foi isso. Essa questão da dúvida, né? As coisas que já vieram aí nas falas de vocês, né? O tempo como essa coisa que a gente não consegue entender, a dúvida, né? Ou seja, também o que a gente não consegue bater o martelo de que é isso ou é aquilo, a questão do que está além do humano, a questão do não real, né? Quando o Sveglio é a perda da noção de real, né? É o sair, quer dizer, ou não, enfim, de alguma maneira mexe com essa questão do real, de estar no real, sair do real, né? O velho é o agora, mas o agora é o que a gente está vivendo, mas o Daniel falou, né? É o real do momento, mas o que é o real do momento? Né? O real do momento é composto de muitas coisas, né? Eu acho que, enfim, conversa acaba convergindo. Helena? Ei, boa noite. Aqui, realmente queria continuar falando da questão do endeusamento, de endeusar, né, o relógio. Sim, justamente, essa questão de Deus, né? Deus também é o que a gente não entende. Deus é o relógio, no caso do conto. Como em todo momento ela coloca ele como Deus, como um Deus não neutro, mas que, tipo assim, que mantém um controle excessivamente o tempo inteiro, controle da mente. E à medida que isso vai pesando nela no conto, ela começa a partir para um ponto onde ela começa a apontar falhas nesse Deus, onde ela passa dele de Deus de novo para coisa, para poder apontar falhas e recobrar o controle que ela perde diante dele. Aí, de novo, quando ela fala do sonho, o sonho, na verdade, também é uma representação de uma outra deusa, que é a deusa Deméter, que uma das formas dela é de uma égua branca, sabe, daquela lá, que ela correu contra o Poseidon, que queria estuprar ela. Eventualmente, isso foi ligado, tive, inclusive, que pesquisar bastante essa parte, como é que fala? Uma relação de Deus com o homem. Durante o dia, Deus está montado no... Deus não tá, não. O homem está montado no Deus, achando que está controlando o destino de uma forma, no tempo, e eventualmente à noite quem realmente controla é o tempo de toda forma. Nós só temos essa ilusão de controle. Aí, então, nisso, fala de novo desse Deus, e depois ela de novo relaciona a um outro Deus na parte do molhado, que ela fala da espuma, do mar, de novo com Afrodite. Então, para mim, ela viaja o tempo inteiro de um Deus para um objeto que pode ser facilmente quebrado. E tanto é que ela fantasia com a quebra desse negócio, ela fantasia com a morte de Deus, com a morte do relógio,
para poder não só recobrar controle, mas sentir liberdade em relação àquilo, porque o tempo inteiro é ela falando sobre a melancolia dela e sobre como ela tá presa dentro de um ciclo que ela não queria estar. Aí também, outras partes que ela faz poder recobrar um pouco de controle, é ela falando que ele tem uma dona, é ela projetando essa raiva na dona dela. E, de novo, aí depois, de novo, quando fala da moça, da senhora lá com o marido carteiro, que ele vai lá e aponta, olha só como essa pessoa é infeliz, como você tem sorte. Ele não é ele falando assim, como você tem sorte para pegar uma mulher, ele, de novo, apesar de estar sendo um cara legal, entre aspas, ele recobrando o controle sobre a pessoa, da mesma forma que a deusa não, o deus no caso, que é o Sveglia, curando o cara à noite, não é ele sendo bonzinho, porque ele é um ser neutro, totalmente discreto, ele é um ser neutro que precisa de controle, só isso. Você tá no mudo. Minha cachorrinha estava latindo aí, eu achei. Não tem problema, não. Muita coisa aí. Bom, primeira coisa que eu acho que atravessou a sua fala toda para fazer convergir aí com a fala dos outros colegas, enfim, essa ideia que, né, que eu acho que é a coisa principal do que você falou, é a questão do controle, né? Então, sim, ele é essa coisa que está sob controle, né? Você disse. Mas acho que mais interessante, talvez, ou enfim, envezando um pouquinho seu comentário só para articular também com a discussão, Sveglia, ao mesmo tempo que o que está em controle é aquilo que foge ao nosso controle, né? Foge ao controle do humano. Acho que dá para colocar desses termos, você acha? não, sim, realmente, ele está te controlando. Nós temos a ilusão de controle do Sveglia, tipo, igual o que é o sonho do. O sonho não, gente, a exemplificação de Deméter no texto. Uhum. Outra coisa que eu queria comentar da sua fala, né, você, no seu comentário, né, aparece muito essa leitura que você faz muito, fiquei até muito curiosa, né, para saber se você estudava psicanálise, enfim. Ai, obrigada, muito obrigada, pelo elogio. Não tenho muito de psicanálise, na verdade, eu, né, tenho uma terapeuta há uns 4, 5 anos, não, 4 anos, mais ou menos, então eu fui tendo um contato, fazendo muita pesquisa, sabe? Entendi. Mas realmente do sonho, eu sabia que tinha um significado o sonho, eu só não estava sabendo qual, porque eu não estava lembrando da deusa. Aí depois que eu pesquisei qual era o significado do cavalo branco, primeiro apareceu em sonho, estava meio sim, aí eu fui lá na psicanálise e aí fez sentido. Entendi. E como é que fala? Mas do sexo, para mim, foi mais fácil eu relacionar o molhado e tal com o sexo na psicanálise do que com o negócio. Mas sim, é um interesse meu. Eu quase fui para fazer psicologia, mas aí eu falei assim, eu não vou ter paciência para isso, não vou ser muito amável, não vai dar certo. Entendi. Não, eu pergunto isso porque, bom, por dois jeitos, né? Na verdade, assim, uma coisa é para chamar a atenção para o perigo da gente ficar procurando simbolismos, né? Ou, na verdade, deixa eu articular isso melhor. A gente pode, né, pensar de duas formas, quando a gente procura símbolos, enfim, quando a gente tenta transformar ou entender, né, certas coisas na literatura, não só nesse conto, mas em geral, a partir dessa ideia de símbolos. Uma coisa é pensar que, né, a autora usou, os autores usaram essas imagens, né, como símbolos de alguma coisa. Né? Eu fiquei assim pensando, o fato de que tem um cavalo branco que pode remeter a Deméter, ou que essa questão do molhado, que pode, né, remeter à questão do erótico, do sexual, do feminino também, né? Enfim, essas imagens podem remeter a isso. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar que o leitor pode sentir dessa forma, né? E eu acho que toda a leitura, todo tipo de leitura pode ser colocada em conversa, mas eu acho sempre muito perigoso a gente determinar que é isso, né? Não, ela usou um cavalo branco para se referir à questão, à deusa Deméter, que está, enfim, a toda a questão da mitologia grega aí, da Deméter fugindo de Zeus. A gente não tem, né, como até onde eu consigo saber, a Clarice nunca falou disso, né, explicitamente. Então, e também é aquela coisa, né, não importa muito, no final das contas, não importa muito o que, né, a Clarice quis dizer com uma imagem. Acho interessante
né, que você traga isso para discussão, mas fazendo esse alerta, né, de que não necessariamente quer dizer isso, né? Não, sim, sim. Eu, tipo assim, leitura eu possível, tinha né? procurado outros significados do cavalo branco. Primeiro, em sonho, que tinha outro significado e tal. Eu peguei esse porque eu vi que era o que fazia sentido. Sim. Sim. Mas Igual o do e o cisne, esse que eu falei da azaleia branca, que depois me arrependi de ter falado que ela também significava romance. Me arrependi muito de ter colocado isso, inclusive. Mas enfim, o fato de que o ponto é o seguinte, eu quero até para a gente inserir isso na conversa com os outros, né, com todo mundo, não necessariamente essa é a chave para a gente entender o conto, né? Sim. Fazer sentido, às vezes, não é a coisa mais importante, né? Acho que alguém escreveu isso, a Vitória, né, falou, eu não, acho que a Vitória não está aqui, mas escreveu isso, nem sempre eu me importo, né, em entender qual é em chegar a um sentido, né? Inclusive, às vezes, quando a gente fica procurando muito sentido, né, num texto literário, a gente acaba perdendo alguma coisa da riqueza, né, fechando demais ele, é isso que eu quero propor, né? Não, eu só fui perceber, tipo, esse trem do sonho e tal, na minha segunda leitura. Na primeira, para mim, era tudo sobre a questão do controle do tempo e da melancolia. Uhum. Só que, assim como o do sexo também, que eu só fui também pegar lá na segunda ou terceira leitura, mas que eu peguei, tipo, que foi um molhado sendo ou erótico ou vergonhoso, porque você vê que ela só fala de molhado quando é, tipo assim, uma coisa ou asquerosa, nojenta, como, tipo, qual que é o nome, gente? A clara do ovo? A clara do ovo, ou como sentimentos como ciúmes. E depois, em relação ao mar, né, sexo. Uhum. Tá, então vamos abrir, né? Deixa eu perguntar para todo mundo, né? Eu ia falar qual é a minha, como eu leio a questão do cavalo e do molhado, mas antes de eu falar, como vocês chegaram a pensar alguma coisa sobre eu acho que essas duas imagens aí, do cavalo e do molhado, a que elas remeteram para vocês? Acho que inclusive a Michelle queria falar, depois a Helena e depois a Esther, se vocês quiserem também já comentar isso. Se vocês concordam, vocês acham que faz, enfim. Eu fiquei completamente confuso quando ela tava falando de Sveglia e tempo e Deus. Ela começou a falar de molhado. Eu falei, mano, eu tipo meio que ignorei aquele trecho que ela fala só de molhado, isso é molhado, isso não é molhado. Eu falei, mano, vamos falar sobre o Sveglia? Eu tava entendendo Sveglia. Volta pro Sveglia, meu. Luna. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu li o conto 2 vezes, assim, e uma coisa que eu percebi nas 2 vezes que eu li é uma questão de experiência, sabe? Ela, logo no primeiro parágrafo, ela fala assim, parecerá óbvio, mas é extremamente difícil de se saber dela. Eu pensei nisso como algo que, assim, daqueles mistérios que estão permeando a gente, está debaixo do nosso nariz, mas a gente não sabe, né? E quando a gente descobre, quando a gente tem essa experiência de descobrir, de alguma forma seria o que ela define como Sveglia. Eu não sei se foi muita viagem minha, mas enfim. E então, tendo essa experiência, assim, de várias com coisas cotidianas, assim, com coisas da própria existência mesmo. Ai, meu Deus, cachorrinha tá demais. Mas, Carmela, parou. Você falou essa coisa, né? Esse momento de descobrir, né? O que está por trás do cotidiano, né? Eu acho isso bem interessante, porque são esses momentos de surpresa ou talvez de revelação, mas revelação no sentido quase místico, né? Do não transformável em palavra, né? Do não explicável. Né? Eu acho interessante. Outra palavra que você falou que eu achei interessante também é essa ideia de mistério, né? O que é mistério, o que não enfim, o que não é dado,
né, o que está por trás das coisas. Acho que também você usou alguma expressão assim, também interessante. Gosto, não acho que nenhuma viagem que você falou, eu acho que isso é, que para quem já leu mais de Clarice, né, isso aparece em muitas obras dela, né, não só romances, mas contos também, essa coisa do estranhamento, que também é uma palavra que eu acho que também já surgiu aí na conversa, né, o estranhamento do imediato, né? Eu ia falar o estranhamento do real e ia cair no mesmo problema, né? Mas o estranhamento diante do palpável, né? Do que se a gente, essa coisa, né? Porque ela está de repente falando no relógio. O relógio é essa coisa mais banal do mundo, mas se você para pensar no que é aquilo, né? É que surgem as verdadeiras questões, né? Surge uma outra dimensão do real, talvez. Uma palavra que você falou também bem no comecinho do comentário da sua fala agora foi a questão da experiência, né? A experiência. Eu até achei que você fosse começar a falar da questão do molhado, que a Helena tinha levantado, que o Henrique falou, porque eu acho porque se eu for pensar o molhado, né, e de fato, né, como o Henrique falou, Henrique, desculpa, não sei exatamente como pronunciar, mas eu acho que eu coloco um pouco nessa dimensão da experiência. O molhado é o que não... E aí, voltando lá, né, para a fala do Daniel no começo da aula, né, é o que não é objetivo, né, é o que não é agarrável, né, é o que desliza, né, e aí, voltando também, você falou, você, Helena, né, falou dessa coisa do molhado, parece como nojento, né, a clara, né, de ovo, é o que não é palpável. Eu acho que o sexo tem a ver com isso, inclusive o sexo aparece, né, no conto, na coisa quando ela fala do ato do amor, né, e da melancolia que vem depois. Eu acho que tem a ver com o sexo, mas eu acho que vai além do sexo, né, o sexo talvez como essa experiência mesmo, né, a experiência que a gente não consegue reduzir, né, a uma explicação, né, e que é algo extremamente humano. Esther, eu vou te passar a palavra, mas a Michelle queria falar lá atrás e eu acabei não deixando ela falar. Oi, boa noite. Eu ia falar um pouco sobre, indo nessa linha do conceito do que seria Sveglia, que ficou muito na minha cabeça o que ela fala no início sobre ser o tempo. E aí eu pensei muito pelo lado de que talvez fosse o que se faz com o tempo, o que a gente faz com o nosso tempo, que eu acredito que vai um pouco nessa linha daquela coisa imediata, do imediatismo, porque na minha concepção, eu pensei ao fazer a leitura que talvez fosse meio que uma pressão social sobre o que se faz com o tempo, o que é válido se fazer no seu tempo, não necessariamente assim no tempo livre, mas no tempo mesmo de uma forma geral. E aí eu enxerguei muito tempo como essa coisa não palpável, mas uma coisa meio objetificada, e a visão do que se faz com essa coisa objetificada que seria o tempo. Interessante, né? Você falou essa coisa da pressão social, o Henry começou a aula falando, né? Você começou a aula 3 minutos depois, você não é Sveglia, né? E é exatamente isso, né? Realmente. A pressão social é começar na hora, não que não esteja certo, eu estou errado em atrasar, mas são essas convenções, né? E a nossa dificuldade de lidar com isso. Mas eu estou vendo, né, que, de alguma maneira, lá desde o começo, desde a fala lá do Daniel, como o Sveglia está se tornando duas coisas muito diferentes quer dizer, está se tornando, tem duas, nas falas de vocês, o Sveglia vai para 2 caminhos muito, muito diferentes. Que eu acho que você levantou agora, né, Michelle, mas que apareceu na fala do Henry, que apareceu na fala do Daniel, o Sveglia começa como a tentativa nossa, difícil, como esse lado do organizar o que é humano em algo mais... Nossa, difícil falar isso. Mas algo Bom, e que também apareceu na fala da Helena também, né? Essa questão do controle, né? O controle do que é incontrolável,
né, que é, de alguma maneira, humano. Lembrei agora também que essa questão do molhado apareceu no comentário da Laura, tem duas Lauras, a Laura Ferro, tem um outro sobrenome, que ela fala, acho que foi, né, acho que a Laura está aí, falou dessa questão do molhado como o que é humano, né, do que é, e acho que foi quando eu pensei em experiência, eu pensei nesse molhado como uma coisa que é do corpo, né, e que tem a ver também com uma coisa que eu acho que também veio no comentário do Daniel, não na fala, mas no comentário que ele mandou, quando fala do futebol, né, o futebol velho, mas Pelé, né, um ser humano específico, não é Esvelha, né? E a Laura falou da coisa como Esvelha não é terrestre, né? Ou seja, não e eu pensei nessa coisa do terrestre como não é o físico da Terra, né? O que está aqui, o que acaba sendo o humano, mas também os animais, a nossa relação com o mundo físico, né? Então, talvez uma maneira de pensar os velhos, essa coisa como uma abstração, né? E claro, o tempo é a maior abstração possível, né? O tempo não é alguma coisa que existe, a gente pode e ela fala, né, bem no começo do conto, o tempo só passa a existir quando a gente inventa um objeto que meça, né, que divida o tempo, porque o tempo é só essa condição, né, de existência. Mas agora eu estou pirando aqui um pouco nessa conversa como os velhos, e o outro lado, né, para falar isso, e o outro lado uma outra, né, definição que foi pipocando aqui nas falas, é que os velhos é o mistério, né? É Deus, é o que está inalcançável, né? E aí eu não sei, eu estou aqui tentando na minha cabeça arrumar uma maneira dessas duas coisas conversarem, né? Os velhos é como uma tentativa de medir, de formalizar, de abstrair de materializar algo que é da dimensão do abstrato, e ao mesmo tempo os velhos sendo o oposto disso, né? Isso que foge ao controle, isso que é o mistério, isso que é o Deus, isso que faz a gente perder a noção do real, isso que a gente só pode sentir, mas não provavelmente explicar, né? Então, obviamente a gente não precisa chegar a uma conclusão e essas duas coisas não precisam coincidir totalmente. Mas talvez o que eu queira, não sei se vocês estão acompanhando aqui minha viagem também, mas o que será que essas duas coisas têm em comum? Né? Um relógio, ou seja, esse objeto que divide, que mede o tempo, e aquilo que escapa, né, da nossa possibilidade de dividir, de medir, de explicar, de materializar mesmo, né? Na fala da Luna, sobretudo, né? Isso ficou muito, e eu acho que eu vou bem nesse caminho da Luna também, não, talvez menos por uma questão de interpretação do conto, mas talvez por um interesse mesmo, né? Enfim, sobre essa dimensão da experiência humana, né? Do mistério que as coisas cotidianas escondem. Mas, enfim, como a gente pode fazer essas duas coisas conversarem, né? Essa coisa mais da pressão social mesmo, do tempo medido, de onde a gente tem que se organizar, e o que foge ao nosso controle. Acho que a gente pode tentar conversar por aí, porque eu acho que, de alguma maneira, Clarice levanta, né, essa pergunta a partir dos paradoxos mesmo que ela vai desenvolvendo, né? A gente não consegue. Na outra turma alguém falou assim, fiquei tentando achar um padrão, né, em que se encaixassem as definições de Wegeler, e não dá, né? Mas eu já vou te passar a palavra, Daniel, mas a Esther queria falar, a gente tinha levantado a mão antes. Além do pensamento da dúvida, foi quando eu estava pesquisando para ver se alguém tivesse entendido alguma coisa do conto, pudesse explicar para mim o que aconteceu. Tem no final, quando fala, tipo, que vai falando sobre os títulos, né? Quando cada livro, e a época que ela postou esse conto, teve o mesmo reboliço. Todo mundo falou assim, qual que é o problema da sua mulher? O que está acontecendo? Não dá para entender. E quando ela foi postar em um outro jornal, as pessoas foram a perguntar, não, qual que é o seu... Por que você, né? Qual o objetivo de você ter feito isso? Ela simplesmente fala, acho que queria fazer um anticonto, uma antileitura, como se assim eu desmistificasse a ficção. Foi uma experiência valiosa para mim, não importa o que eu tenha falado.
falhado. Chama-se objeto. Quando ela... Aí foi quando a dúvida ficou mais forte, mas quando ela falou isso, durante o conto, uma outra coisa que ela deixa bem clara é esse problema que todo ser humano tem, a questão transcendental, seria algo que não se controla. Aí a gente colocaria no tempo dentro dessas coisas. E o que é tangível, né? Que é o que a gente consegue, entre aspas, controlar. E ela, entre aspas, seria o relógio em si. Porque você controla quando coloca ele em despertador e ele te controla quando você levanta. Então seria, entre aspas, você controlando o tempo, ilusoriamente. Porque como seres humanos finitos, vamos colocar assim entre aspas aqui, né? Porque a gente faz aquele momento bem filósofo, meu Deus, tudo bom. Início, meio e fim, a gente tem essa noção. Uhum. E a gente tem essa questão de que o tempo também tem esse início, meio e fim. E aqui no conto ela meio que mostra essa questão de que será que tem? O tempo, será que é algo início, meio e fim? Será que existe? E acho que eu achei mais interessante depois que ela fala que ela queria fazer um anticonto, porque eu sempre tive uma noção de que o conto é para contar, vamos supor, alguma atividade do cotidiano. Durante o conto, você vê que ela realmente conta o cotidiano bem bagunçado de diversas pessoas, diversas áreas de vida de diversas pessoas, as colegas que fazem uma coisa, aí do nada tá falando da gema, do ovo, depois tá falando um momento de sonho. Sempre ela tá falando algo que é relacionado ao cotidiano de alguém. Só que ela deixa bem assim, entre aspas, qual que para não bagunçar, fazer o que eu... Será que esse transcendental e o tangível pode ser a um momento se unir? Aí ela põe essa questão do relógio, porque o tempo, entre aspas, não é transcendental. Você não toca, você não controla. O relógio você toca, você controla. Será que não seria ali um objeto onde você, igual você falou aí, unir essas coisas, mas será, aí vem da dúvida, mas será que controlamos? Ou, na verdade, somos só mais um pontinho no tempo aí, que ele que controla as coisas tudo, aí fica nesse negócio, essa mistura de dúvida também. Isso aí. Não sei se deu para fazer sentido. Deu, claro. Gente, não se preocupem, né? A gente está aqui conversando sobre uma coisa muito difícil, então não se preocupem se se as falas de vocês ficam totalmente claras, a gente vai se organizando. Já vou te passar a palavra, Daniel, só fazer alguns comentários aqui sobre a fala da Esther. Alguns comentários, enfim, comentários bem diferentes entre si, na verdade. Primeira coisa, eu achei engraçado você falar, não é propriamente corrigir, mas você ficar atenta, para não usar uma palavra que não faz sentido para a época, né? Ela publicou um conto, né? Você usou postar, né? Postar é uma palavra contemporânea que a gente usa muito para a internet. Ela publicou o conto, de fato, ela publicou primeiro numa revista, depois num jornal, que é exatamente onde ela publica essa nota que você citou, né? Que ela falou que queria escrever um anticonto e tal, e depois finalmente no livro. Então, vamos lá publicar, né? Porque só para a gente não usar um termo anacrônico. Não tem problema nenhum aqui, né, na aula e tal, mas só para você ficar atenta quando você for escrever alguma coisa. A segunda coisa, também ainda pensando aí, o que é um conto, né? Eu tentei falar um pouco disso, provocar o Daniel lá no começo da aula, sobre por que ele achou que era um anticonto, né? Por que não seria tanto que ele seria um anticonto, mas por que não seria um conto? Conto, qual é uma definição bem básica de conto, né? Bem genérica de conto? Conto é uma narrativa de ficção, né? É uma escrita em prosa em que se conta alguma coisa, né? Conto justamente porque se conta alguma coisa, né? Não precisa ser um acontecimento cotidiano, enfim, mas geralmente a gente imagina que um conto tenha personagens como um romance pequeno, né? Para falar de maneira bem tosca, mas nesse sentido, né? Uma narrativa escrita em prosa em que geralmente tem personagens que realizam alguma ação, né? Às vezes essa ação é simplesmente pensar sobre alguma coisa, né? Mas aqui a gente tem basicamente essa personagem narradora que está elucubrando, né, aí, sobre o que é Sveig,
né, ou, enfim, sobre que é essa coisa que a gente não consegue exatamente definir. E dentro dele, né, dentro desse texto, dentro do relatório da coisa, se inserem algumas narrativas, né, a narrativa do cara que usou na macumba, ficou com o pé inchado, a outra narrativa do carteiro é Svegley, né, e por aí vai. E por fim, então, só para a gente pensar aí, né, o conto é uma narrativa de ficção, né, e a gente aí tem outras questões, né, o que é ficção? Ficção é aquilo que não aconteceu de fato, né, que não aconteceu no mundo, né, então o relato de algo que aconteceu no mundo seria uma crônica, e o conto é do espaço aí da ficção. Bom, e agora finalmente comentando alguma coisa sobre, né, o que é a sua leitura do conto, eu achei muito interessante o que você falou, né, como essa escolha do relógio, como esse objeto em que ela tenta fazer coincidirem o transcendental, né, aquilo que a gente não toca, né, o transcendental como sendo aquilo que está além da nossa experiência, não só da cotidiana, mas a nossa experiência humana mesmo, o transcendental maior sendo o divino, né, para quem acredita, mas enfim, qualquer coisa que está atrás dos fenômenos, atrás do que acontece com a gente, enfim, fazerem coincidir então o transcendental e o tangível, né, o que a gente pode alcançar e o que a gente não pode alcançar, o tempo e a coisa, né, a coisa material. Interessante, muito, muito interessante isso. Daniel, vamos lá, acho que você queria comentar alguma coisa que estava mais para trás aí que a gente já falou, mas fica à vontade. Por aí, eu ia voltar na questão do divino aí, é que você acabou de falar, né, do divino, do transcendental e do tangível. Eu acho que tem muito disso, pelo menos, eu acho que dá para convergir algumas coisas, sabe, assim, algumas coisas vão de encontro, porque a gente está sempre buscando respostas para as coisas que a gente não sabe exatamente, né? Vamos dizer assim, para uma questão que a gente não consegue alcançar. A gente está buscando essas respostas de alguma forma. Então, eu acho que o divino e o tempo, eles têm uma dimensão parecida, assim, desse sentido, entendeu? Porque a gente não consegue uma definição, vamos dizer assim, exata, né? Ou até é difícil até definir o que é, né, o divino, o que é o tempo. Então a gente está nessa busca. Então para o divino, você pega ali, vamos pegar as religiões, existem várias religiões no mundo aí que cada uma tem o seu ser representante maior e tal, e o tempo tem várias formas de medir o tempo também, tem vários formatos de você fazer essa divisão, né, que ela propôs no texto, de ter esse controle, né, essa questão do controle que vocês citaram também. Então, eu acho que meio que conversa um pouco, entendeu? Pelo menos eu, conversando com vocês aqui agora, eu tive essa percepção, assim, de pensar talvez nessa questão da religião e das diferentes formas de medir o tempo também, como se a gente estivesse tentando definir uma coisa que não tem uma definição exata. Que se a gente mudar o sistema amanhã, vamos pensar que o dia pudesse ter 48 horas, as coisas iam ter uma coisa diferente, é isso. A divisão, né, o tempo é algo, na verdade é isso, né, o tempo de fato não existe, né, é uma coisa muito, muito maluca mesmo, né, quando a gente for pensar, o tempo não é, o que existe é a divisão do tempo, né, o tempo é uma duração, né, é algo no qual a gente existe no tempo, né, mas não é algo que a gente possa, o que existe é isso, né, enfim, é o que ela começa falando, né, o tempo sempre, isso eu estou citando a Clarice, né, ele é sempre imutável, mas nós precisamos dividi-lo, né, e o relógio é essa coisa monstruosa que ela chama, né, depois criou-se uma coisa monstruosa, o relógio. Mas não vou falar relógios, ela diz, né? Vou falar sobre um determinado relógio, e eu vou falar, citando ela ainda, meu jogo é aberto, digo logo que tem a dizer, e sem literatura, né? Esse relatório é a antiliteratura da coisa. Né? E claro, que tem uma ironia, né? Ela tá, uma ironia, porque ela, ainda mais a gente sabendo que esse conto é a terceira versão, ela já sabe muito bem que no final dos contos ela escreve um texto literário.
né? É um texto com estilo literário, com recursos literários, essa questão de inventar personagens, né? Para tratar de uma coisa, ou seja, ela se propõe a falar objetivamente de algo que ela está começando a falar como se fosse algo objetivo, quando no decorrer da explicação, né, ela vai desmaterializando, desespecificando, inclusive por meio de numerosas contradições. Contradições não, mas não são propriamente contradições, mas coisas que não são completamente padronizáveis aí, né? Quando ela fala, a bondade é a Esvelha, né? Mas a não bondade, né, não é, que é diferente da maldade, né? Ou essa coisa que o Henrique falou também lá no começo, né, acho que foi o Henrique que falou, e acho que foi nessa turma, já estou ficando confusa, imagina, né, olha a minha situação aqui, discutindo em 2 turmas esse conto. Mas essa questão de, não, uma chave possível foi a coisa, foi ele mesmo, a questão da máquina de escrever, né, então a gente consegue pensar que o Zweig é o que não é o que resiste ao sentimento, né, o que resiste ao humano, o que resiste à emoção, né, o que não é molhado, né, mas aí tem um momento em que ela fala de emoções que são Zweig, né, que é a irritação mais velha. Né? Por quê? Né? Talvez por relógio, né, seja essa coisa, a irritação é alguma coisa que exige algo imediatamente, né? A questão, Coca, Israel e Pepsi não, né? Quer dizer, existe algum mistério, talvez, na Coca-Cola que a Pepsi não tenha, né? E é ótimo, porque ela fala, nossa, eu não devia ter feito essa propaganda, né? Enfim, já acho que eu nem sei para onde que eu ia daqui, mas não sei para onde eu ia, vamos, o que mais, gente, que surge aí? Por quê, né? Por que, essa pergunta, por que a Coca-Cola é e a Pepsi não é? Né? Por que tem uma coisa que me deixa particularmente confusa, que eu não consigo entender, quando ela fala que os seios são, né, essa é uma pergunta para Helena, seios são e o órgão sexual masculino eles não deveriam não ser, dentro da lógica de que o molhado não é Esvelha, e o molhado seria, né, algo da linha do sexo? O que você acha, Helena? Eu tinha entendido essa parte, eu não botei aqui, mas eu preciso achar ela no conto para eu poder lembrar o que eu ia falar, com esse que eu não botei, que depois me arrependi de ter colocado também. Mas eu tinha pensado uma coisa muito legal sobre isso. Se me der só 5 minutinhos quando você faz a aula, eu vou levantar a mão de novo e falo. Eu posso citar para você essa parte, se você quiser. Eu quero, então. Aqui na minha frente. Ela fala assim, que é justamente na água. A água, apesar de... É exatamente isso. A água, apesar de ser molhada por excelência... Lembrei. Escrever, deixa eu só citar para todo mundo lembrar. Tá. A água, apesar de ser molhada por excelência, escrever mas estilo não é. Ter seios o órgão masculino é demais. Bondade não mas a não bondade, o dar-se é. Eu acho que, como é que fala? Eu não relaciono isso tanto a Esveglia, mas ao que ela tá falando do sexo feminino. Porque depois, num certo ponto, você repara, elas usam o pronome feminino, que você descobre que a narradora também é mulher. Então, eu acredito que seja que como ela tenha colocado o sexo como algo feminino, algo divino, e o masculino não. Se é algo como se fosse, como é que fala? Mais animal e menos divino em relação a isso. Porque, por exemplo, o seio em si tem aquela relação de o seio ser algo que alimenta, que é algo que tem um propósito, sabe? E tal. O pênis em si, ele tem um propósito unicamente reprodutório, ele tem um propósito divino de alimentação, de criação de um ser, o útero tem. Então, eu acredito que tenha sido mais uma relação do tipo, mais pro divino do Esveglia e menos, se ela estivesse falando, por exemplo, do controle, eu acredito que ela teria falado do pênis e não dos seios. Mas ela fala que ter seios e o órgão masculino também é. Não, mas ela fala demais. Demais. É geral. Demais. Fica no... passa do ponto. Não entendo assim. Eu acho que ele super
Se tem uma coisa que é Sveglia, é o órgão sexual Não, masculino. mas eu não lembrei, eu também falei disso, eu não falei direito, mas eu falei que foi do corte do pênis jogado na água. Sim, que é de onde sai a Foi Afrodite. Qual? Que foi o Cronos? Não foi o Cronos que cortou o pênis do pai. Eu troquei isso, né? Não, eu troquei, devia ter botado a Urano. Na verdade, foi o pênis de Urano que foi cortado por Cronos, que usou a foice para poder cortar o pênis, e esse pênis entrou em contato esperma na água, que junto com a espuma criou-se Afrodite. É uma das tem outras, né? Outras versões de como a Afrodite nasceu, mas essa é a da Afrodite mais antiga. Exatamente, é a mais, tipo assim, não mais aceita, mas que a galera mais fala, né? Então acho que talvez tenha sido disso, mas eu teria. Nossa, eu esqueci mesmo essa parte do conto, viu? Não, isso me deixa perplexa, como, né? Porque dentro daquela lógica que eu até citei da Laura, né? É terreno, é o humano, né? O corpóreo, todo o corpo deveria ser, né? E a própria água, né? Ela fala que é Sveglia, aí me deixa realmente com a cabeça frita. Henrique. Primeiro eu queria comentar aqui sobre a Fabiana, inclusive é meio que direcionado para ela, não sei se ela percebeu, mas no conto todo eu achei até interessante isso. Ela começa simplesmente citando o Sveglia, depois ela vai colocando aos poucos, primeiro ela coloca alguma coisa, uma pista sobre ele ser Deus, fala sobre um Deus eletrônico, uma coisa em outra, daí a pouco ela tá apaixonada completamente pelo Sveglia, ela fala que quer ter um filho com o Sveglia. E aí depois fala que a dona comentou com ela que ele tinha estragado, mas só que balançou e ele consertou e não parou mais. Ficou ok. Depois, numa das histórias que ela conta, o marido vê a mulher doente e faz a mesma coisa que ele fez com o relógio e ela se consertou. Então, tipo assim, ele deu uma certa imortalidade e uma mortalidade ao mesmo tempo. O que aconteceu com o humano aconteceu com ele. E o que aconteceu com ele ficou eterno. E um negócio que eu também tô mais escutando, né, e tô observando, é que eu acho que, chegando às minhas conclusões, é que acho que ser Sveglia é meio que tem também, assim, uma parte do senso comum. Por exemplo, as coisas são mais do senso comum, mais, vamos dizer assim, normais, estão sendo colocadas como Sveglia. Por exemplo, o fato do sexo do homem e da mulher. Que a mulher, na época, era, vamos dizer assim, menosprezada. Né, aquela coisa de que feminismo luta, esqueci o nome. Enfim, machismo, etc e tal. Então ela coloca a mulher a mulher é endeusada e tudo. Mas o homem também, ele é endeusado, só que mais, então ele é mais velho, mais senso comum, entende? Não sei se ficou bem claro, mas o negócio do senso comum é esse. Tudo que está mais ligado ao senso comum é Sveglia. Por exemplo, a Coca-Cola. Todo mundo gosta de Coca-Cola. Já a Pepsi, que o povo não gosta de Pepsi, não é Sveglia, entende? O homem era o auge da sociedade, o patriarca e tudo. Então, ele é muito Sveglia. A mulher só que não é tanto Sveglia. Também, eu acho que no que você falou sobre por ser pessoa, ser vida e tudo, deveria os dois ser Sveglia, mas, infelizmente, não era na época. Entendi. Helena? Eu tô tentando ligar o áudio no computador ao invés do celular. Mas, não, o que ele falou de ter um filho, tem duas coisas que eu peguei. Primeiro foi quando ela relaciona o relógio com a dona dele, que é também uma forma de não só trazer ele, tipo, pra realidade, né, de ter um alvo, como assim, a culpa é sua, você fez isso e tal, como transformar uma coisa mais tangível. E como essa dona, ela tem um papel duplo de controle. E aí nisso também vem a questão de querer ter um filho, eu acho que é aquele lance de querer, porque, né, se nós todos tivéssemos opções, acho que a gente gostaria de ser aquela pessoa que consegue, por exemplo, acordar, fazer a coisa certinha e tal, dentro do tempo, e tá completamente encaixado de forma correta, entre aspas, assim, na sociedade. Então, acredito que o filho seria a representação dessa, tipo assim, igual quando a mãe e o pai têm um filho achando que ele vai ser perfeito. Então, ter o filho com o tempo, com o relógio, seria uma forma de transformar a sua vida no que ela deveria ser de acordo com tal padrão. E também, de novo, com o sexo com a dona, que traz o Sveglia para a realidade, que tem a oportunidade de trocar o Sveglia, de você ter uma discussão com o Sveglia realmente onde você respondido, porque ele sendo a pessoa, ele sendo ela, ele sendo dela,
Então, ela teria a oportunidade de falar na frente que ela está pensando, discutir, realmente ter aquele enfrentamento, que ela não tem nem com um Deus, nem com um objeto. Por mais que ela fantasie com a morte do Deus e com o acabe do objeto, ela nunca vai ter, mas com uma pessoa, ela teria, de fato, esse controle, esse alívio. Entendi. Eu não sei, mas eu estava muito convencida da coisa apaixonada, mas eu acho que você tem um ponto mesmo, né? Essa questão de ter... Mas eu queria só pensar uma coisa, eu gosto dessa ideia do apaixonado, não só você, Henrique, escreveu sobre isso, a Vitória, que não está aqui, também escreveu, e ela escreveu uma coisa interessante, né? Você falou, a narradora está apaixonada pelo tempo, você escreveu, Henrique, você nem falou pelo relógio, né? Ou pelos velhos, você falou pelo tempo. E a Vitória também foi um pouco nessa linha, e ela falou, mas tudo bem, a gente se apaixona por coisas, né? E eu fiquei pensando um tanto nisso, né, nessa coisa, o que é preciso, né, o que algo precisa ter, algo ou alguém, né, precisa ter, necessariamente, qual é a condição primeira, né, de alguma coisa para a gente se apaixonar por ela, né, condição realmente incontornável, né? Eu acho que ela precisa ser não a gente, né? Precisa ser o não eu, né? Precisa ser algo que tem a ver com o que a Helena falou, né? Algo não necessariamente que me complete, né? Não estou falando nada disso idealizado, nada de idealizado, não estou falando nada de romântico, estou falando de uma coisa bem objetiva mesmo, né? Para me apaixonar por uma coisa, ela precisa ser diferente de mim, né? Diferente de mim no sentido de ser não eu, de não ser eu, né? De ser alguma coisa que não está dentro de mim, né? Melhor dizendo, né? Precisa ser o outro, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante, né? Para a gente se pensar aí nos Velha, como os Velha é algo que não é a narradora, né? É algo, quando ela fala, recuperando aquela imagem, né? Da máquina de escrever, é o que não está dentro, assim, é o que está necessariamente fora da gente, né? E aí, voltando um pouco também no comentário da Luna, né? É algo que está diante da gente e que, de repente, quando a gente estranha, né, essa coisa, né, ela ganha uma outra dimensão que faz com que a gente, de fato, possa se apaixonar por ela, né? Quando a gente observa, né, o outro, não outra pessoa, mas o que não é a gente, né? Se a gente observa alguma coisa por muito tempo, a gente acaba por se apaixonar por ela nesse sentido de investir emoção nessa outra coisa, né? Daniel pergunta no chat, o que é uma coisa? Eu acho que essa é uma pergunta da mesma linha do que é real, né? O que é uma coisa. E eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. Uma coisa é aquilo que não é a gente, né? Uma coisa, por isso que citando o comentário da aluna da turma anterior, que ela falando que ela está coisificando uma coisa, né? Ou seja, olhando para essa coisa com atenção, pensando nela como uma coisa, pensando nela como aquilo que não sou eu, né? O que faz com que gere esse interesse, estranhando a coisa, né? De uma maneira estranha, coisificar uma coisa é estranhar essa coisa, né? De novo, indo para o comentário da Luna, que tem muito, né, a ver com a obra da Clarice toda, esse gesto de olhar para uma coisa que sempre estava ali, né, e que, de repente, se mostra muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais inapreensível, muito mais misteriosa, né, do que a gente pensava antes, ou que a gente nem parava para pensar. Breno, você tinha pedido para falar lá atrás? Tá aí. Não, era só um comentário, acho que vocês leram o texto e estou adorando os comentários, absorveram muito mais que eu, por sinal, mas o Henrique fez um comentário que o relógio parou uma vez e aí alguém deu um toque nele e ele voltou a funcionar e não parou nunca mais. E eu fiquei, assim, como eu sempre achei do começo ao fim que ela estava falando do tempo, eu não fiz essas abstrações todas que vocês fizeram, bateu uma brisa na hora que eu achei que era o lance do antes de Cristo e depois de Cristo, que zerou o relógio, aí o relógio foi e começou de novo. Eu não, sei lá, foi a brisa que eu tive na hora, eu não sei nem se faz sentido. Gente, tudo, eu acho que leitura é esse processo de bater em brisas mesmo, assim, né? Não acho que
eu acho que essas... Enfim, uma coisa é você fala assim, é isso, né? E eu não admito que outra pessoa, que vocês não concordem comigo. Né, isso não dá, né, em literatura. Outra coisa é você falar, nossa, né, isso me ocorreu, e de fato você falou agora, não tinha me ocorrido, mas é interessante, né, porque dentro, você estava, né, falando, né, que a sua leitura foi de que já era o tempo, né, sem complexo, tempo já é complexo o suficiente, mas sem ir além, né, e dentro dessa leitura é o tempo que para e de repente recomeça, não acho que é viagem nenhuma, ou enfim, é viagem tanto quanto exige. Né? Foi essa única coisa que eu achei diferente, que ninguém tinha comentado, e depois eu lembrei agora do que eu tinha pensado, achei interessante. E se a gente pensar, né, nessa coisa que o Henrique falou também, de como no subplot lá do cara do pé, né, que depois dá corda de novo na mulher, e é isso, né, tem a ver também com a ideia de ressurreição, né, que também tem a ver obviamente, né, com a questão do diante de Cristo, depois de Cristo, né, então eu acho que é uma coisa interessante se pensar assim, né, ainda mais nessa chave, né, de quando ela fala de Deus, né, Deus né, essa coisa que ela fala, né, Deus o Israel e Deus são essas coisas que se diferenciam do humano, porque o humano não é. O humano é alguma coisa. Né? A única quebra na linha temporal, como para mim sempre foi o tempo, a única quebra, assim, entre aspas, na linha temporal é que ela veio decrescendo, parou, chegou no zero e começou de novo. Então, acho que foi só por isso que eu pensei nisso. E para a gente, né? E, de novo, são convenções, né? Porque, claro, as pessoas não estavam contando de trás para frente lá, né? A gente que olha, né, de agora para lá e conta e quebra assim. Inclusive depois, né? Os romanos continuaram contando de outro jeito, tem calendários completamente diferentes. Os judeus até hoje têm outro tipo de calendário, e as outras religiões também. Né, esse é só o nosso calendário gregoriano, enfim, é uma convenção, de novo, né, aquela coisa, também é uma coisa monstruosa, né, por assim dizer, né, por assim dizer não, para citar a Clarice, né, a gente de repente determina que o tempo estava contando de trás para frente, né, quer dizer, é uma violência, né, e uma violência no sentido de ser antinatural, né, de ser uma convenção mesmo, né, de ser algo imposto, algo, enfim, uma coisa imposta de fora, né? Não uma coisa orgânica, não uma coisa, definitivamente não uma coisa transcendente, para usar a palavra da Esther, que na verdade queria falar também, né, Esther? Não, quando o Breno falou, eu lembrei que eu também achei que eu tinha viajado sozinho, viajei não, eu também achei que tinha muito relacionado a essa questão do cavalo branco, a questão bem religiosa, porque por dois motivos. Tem os cavalos dos apocalipses, mas também tem a questão do branco, que quer dizer pureza, quer dizer inocência, tem vários sentidos aí. Mas algo que me chamou a atenção assim, enquanto estava conversando é que naquele comentário que eu li que ela falou sobre o conto, ela no final dela ela só fala, chama-se objeto. E aí, se a gente for ver no decorrer do conto, é simplesmente isso. Ela pega diversos objetos e ela começa a falar sobre eles. Aí ela, por exemplo, pegou o relógio, independente se eles são tangíveis ou não. Aí você tem a questão do tempo, você tem a questão da divindade, vamos colocar, ela põe tudo nesse plano como objeto e começa a falar, ele é. Ah, não, isso aqui não é. Ah, bondade, se a gente for ver, não é algo tangível, mas você tem como definir como algo bondoso ou algo que não é bondoso. Então, tá, o que é bondoso e o que não é bondoso? Qual é o ato? O ato podia ser algum objeto. A Coca-Cola é a Pepsi. Eu achei interessante, assim, analisando, a gente conversando aqui, é isso que ela deixa bem claro objetos. E ela, se eu não me engano, num comentário, eles cismaram, eu não sei se é verdade, que foi bem próximo da morte dela mesmo, por causa que é 74 que foi lançado, se não me engano. Então, não sei, eu só li, eles fazem essa associação que também podia ser da questão dela por causa do momento, mas tem essa questão do, voltando, o objeto. Ele sempre, vamos colocar assim, ele sempre está lá. Só o que muda é você, a sua perspectiva em relação a ele, seja ele visível ou não, a bondade, o que para você é bondade e o que não é.
o que vamos supor, o que para Clarice seria bondade, o que para Clarice seria o tempo, o que para Clarice seria ou não seria. Eu acho interessante olhar também nesse sentido. Parei de falar, gente. Sim, essa coisa de você falar de objeto, né? Objeto é uma palavra muito importante aqui, né? Enfim, aí palavras são, né, conceitos, e conceitos são sempre objeto de discussão, né? Enfim, de discordância. Mas objeto é um conceito filosófico muito importante, né? Desde sempre, mas dentro da filosofia moderna e contemporânea, mas, enfim, desde Descartes, lá no século XVII, né, objeto é uma palavra importante. O que é o objeto? A gente define objeto pela contraposição ao quê? A sujeito. Né, a gente tem essa coisa sujeito e objeto, mesmo na gramática a gente fez. Né? O objeto é aquilo que não é o sujeito. Né? O objeto é aquela coisa que eu estava falando, né, do outro. Né? O que é a condição de algo para a gente se apaixonar? Que esse algo seja, né, um objeto, que seja, a gente até fala, né, objeto de desejo, objeto de paixão, né, ou no sentido pejorativo, objetificar alguém, né, mas essa coisa do outro, né, de algo, mas não só isso, né, algo que está separado da gente, algo que não é a gente, né, ainda que talvez a gente sinta, por exemplo, né, o amor pode ser um objeto, mas o amor, ou a felicidade, ou a bondade, qualquer coisa, qualquer emoção, se torna um objeto a partir do momento que a gente se debruça sobre isso. Né? Quando eu estou sentindo amor, quando eu estou sentindo felicidade, quando eu estou sentindo o que quer que seja raiva, isso não é um objeto, isso é uma emoção. Quando eu paro para pensar o que é, né, o que é o amor, o que é a raiva, o que é a emoção, o que é, enfim, a felicidade, torna-se um objeto. Ficou claro? Assim, porque isso é uma coisa importante para a gente entender isso que a Esther foi buscar, né, de quando a Clarice fala assim, não, eu quero falar do objeto. Né, e não é um objeto enquanto, nessa definição de coisas, né, e acho que vocês mesmos falaram, né, não é, acho que a própria Esther falou, né, não é o objeto necessariamente tangível, não é necessariamente o relógio, ou o cavalo, ou a perna, ou o que quer que seja, no sentido de um objeto, uma coisa material, é isso, né? Não é necessariamente material. Objeto é tudo aquilo sobre o qual a gente decide pensar, né? O que a gente coloca como foco da nossa consciência, né? Para usar aí uma definição bem da fenomenologia mesmo, né? Uma coisa bem filosófica mesmo. Quando a gente coloca algo como foco da consciência, né, essa coisa se torna um objeto. Quando eu estou sentindo raiva, né, na hora da raiva, essa raiva não é um objeto, é uma coisa que está me tomando, que eu estou sentindo, né, angústia, ansiedade, o que quer que seja. Mas se eu paro para pensar o que é a ansiedade, se eu paro para pensar o que é a irritação, a raiva, o amor, a felicidade, a bondade, isso se torna um objeto. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante mesmo para a gente, enfim, apareceu, né, nas falas de muitas pessoas aqui, mas eu acho que quando a Esther vai, né, numa nota mesmo da Clarice falando sobre o conto, e ela quis falar, né, quis dizer que essa era uma tentativa de falar sobre um objeto, eu acho que é interessante a gente pensar mesmo, né, que é uma tentativa de pensar o que é uma coisa quando ela se torna foco da nossa atenção, né, que vai de novo, né, para o comentário da Luna, né, nessa coisa de repente estranhar objetos do cotidiano, né, que vai também para aquela coisa de falar, o que é perder a noção de real, né, antes ainda, né, uma coisa que o Daniel tinha falado lá, Velha é o agora, né, é a gente fazer o que a gente está fazendo, sem se debruçar, sem parar para pensar o que a gente está fazendo, né, porque quando a gente para pensar o que a gente está fazendo, em vez de a gente fazer essa coisa, a gente torna essa coisa um objeto diante do qual a gente para pensar, né, a gente tenta refletir, a gente tenta entender o que é aquilo, e a gente também se dá conta de como é difícil, né, quando a gente para pensar em certas coisas absolutamente cotidianas, o ovo, o tempo, o relógio, a gente para pensar como aquilo é tudo muito mais complexo, né, do que a gente admitia antes, do que a gente tinha parado para pensar. Né. E, claro, o tempo é o exemplo máximo disso. Né, o tempo, acho que eu estava falando na outra turma disso, né, de Santo Agostinho aí, né, para também usar um pensador, enfim, um filósofo, teólogo lá da Idade Média, que fala, né, que a primeira pessoa tem uma frase muito importante dele, né, que é
Quando eu falo tempo, você sabe do que eu estou falando. Quando eu tento entender e explicar o que é o tempo, lascou-se, né? Claro que essa não é a frase exatamente do Agostinho, estou aqui parafraseando de uma maneira bem grosseira, mas é isso, né? Se eu não paro para pensar no tempo, eu sei o que é o tempo. Se eu paro para pensar, eu não sei mais, né? Ou seja, é aquela coisa que eu não consigo explicar, né? Por mais cotidiana, por mais evidente a nossa experiência que seja. Bom, gente, para encerrar, mais alguma observação? Sim, eu queria falar que no final eu tive duas impressões. Uma que ela tinha... Ai, desculpa, não levantei a mão, agora que eu percebi, foi mal. Não tem problema. Que ela tinha, como é que fala, terminado com a morte chegando para a narradora, que né, foi assim, que vem lá o tempo trazendo o ponto, ai, não lembro o finalzinho, mas para mim foi esse lance da morte ter vindo chegar para ela, como se fosse o encerramento do conto, do tempo cumprindo o dever dele final, que é querendo ou não acabar com o nosso tempo. Morrer ou sair do tempo, né? E ela também para ela foi uma libertação. Será? Creio que sim, ela estava claramente muito chateada com a existência do tempo. Você morrer, você não está mais preso a ele. Apesar dele ter escolhido a sua morte, que também me deixaria irritada no pós-morte. Mas, se existir, né? Mas... eu não sei, eu acho que... Peraí, só tira o seu microfone, senão a gente fica ouvindo o eco da minha voz. Pelo menos eu fico ouvindo o eco. Não tem problema. Eu acho que existe enfim, de novo, né, talvez seja só uma coisa muito pessoal, mas eu acho que existe tanto nesse conto um elogio da experiência humana, assim, né, essa coisa, um elogio do que é molhado, né, para usar esse termo, não um elogio, mas não um elogio explícito, né, mas um certo prazer, né, do que é incompreensível, né, do que é não sei, agora não sei. Tô pensando alto aqui, é uma coisa que ainda não faz nem sentido para mim. Mais alguma coisa, gente? Não? Encerramos? Já podemos sair do Sveg sem morrer? Bom, então tá bom, gente. Então a gente volta aí na semana que vem, né, já no nosso último conto, porque depois vocês vão ter alguém se colocou aqui como nome Sveg, não sei quem foi. Enfim, o último conto, para vocês terem uma última semana para escrever a segunda resenha, e é isso. Então, até fala, Henrique. É só uma dúvida menos sobre o conto. Talvez menos Sveglia. Mas como é que é seu critério de avaliação para as resenhas e os comentários? Porque eu não sei se já falou. Em relação aos comentários, não tem avaliação. Vocês se mandaram um comentário, que é um comentário mesmo, né? Enfim, vocês têm mandado, não recebi nada que não fosse verdadeiramente um comentário, vocês ganham nota. É quase como se fosse uma nota de participação mesmo. Em relação às resenhas, eu acho que eu fui comentando, né? Todo mundo, não sei se vocês pegaram bem, assim, mas basicamente é como se fosse um comentário mais extenso, mas também uma apresentação do conto. Então, a ideia é que vocês apresentem o conto, né, que mostrem que leram, que entenderam, né, que é diferente de interpretar, mas que entenderam o que está acontecendo no conto, e façam um comentário mesmo sobre quais são os pontos interessantes. Fazendo os comentários e fazendo a apresentação, ganhou a nota. Eu estou tirando nota, assim, de alguma coisa que o texto não seja tão fluido, que eu não consiga, que não tenha passado por uma revisão. Vocês têm que reler antes de mandar as coisas, gente. Tem muito erro de digitação, enfim. E erros gramaticais, mas erros gramaticais que, de fato, prejudiquem o entendimento, a clareza, né? Só esse, assim. Mas eu não dei nota. As notas ficaram sempre no que seria 75% para cima, eu acho. 70% para cima. Ok, entendi. Obrigado, professora. Não. Professora, só uma pergunta. Por que você mandou
pelo Classroom um comentário privado, não sei se foi para todos, mas eu não consigo, sabe? Você saberia, se você na internet não consigo, como entrar para ver os comentários privados? Eu mando para você a parte. Ok, obrigada. Me manda uma mensagem. Eita, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando. Ok. Tá bom? Ok. Então, tá, gente. Boa noite para todo mundo. Bons sonhos. Boa saída do tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.